Bom, você que está do outro lado aí pode perceber a matéria e indagar juntamente aí com os debatedores aqui. A gente vai passar essa enquete aqui, essa pergunta dessas duas matérias para o Moisés. Mas antes, Moisés, você acha, você que é da direita, você que é um cara muito respeitado, tanto no programa como para a sociedade, né? Você é um cara do bem, um amigo. Você acha que o Lula vai ter essa coragem, Moisés, de fazer aquela ligação, ligue já, o Trump, hein? Será que vai haver essa harmonia? Né? E sobre o ministro Haddad, né? Ele disse que isso não vai, está tudo sob controle, haverá uma cautela a ser respeitada, não haverá impacto fiscal. Será que essa historinha não é para boi dormir, não, Moisés? Seja muito bem-vindo, Moisés, à nossa sexta-feira da Rema TV News 5.1. Boa noite, Carrati. É um prazer estar sendo hoje conduzido por você nessa aeronave aí chamada News 5.1, a nossa nação Rema. E hoje você está no comando, é o piloto dessa aeronave. Meus parabéns, meu irmão. Parabéns aqui por meu companheiro de batalha, que fazia tempo que eu não via ele, o Renan. Renan estava de férias. E ao nosso amigo, doutor Cláudio Carvalho, meu irmão. Cláudio é advogado, gente boa, ex-deputado, cara bacana. E bom de debate, né? Isso é que é importante. E a vocês que estão em casa, mandem suas mensagens e participe. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, pessoal. O Lula disse que aceita, Carrade, conversar com o presidente Trump, desde que seja para falar de tarifa. Engraçado. Não era tu, Lula, que estava outro dia aí, pelos quatro cantos, falando mal do presidente dos Estados Unidos, entrando na vida pessoal do cara, atacando o cara, dizendo, fala baixo comigo. Olha, o Trump não é imperador do mundo. Falando um monte de coisa, falando nada a ver com tarifas. Como é que você quer uma conversa respeitosa, uma conversa amigável, atacando as pessoas, Lula? Tu é bipolar? Será que você não tem juízo, não tem cabeça, não? Porque se você quer respeito, eu nunca vi o Trump falando mal do Lula. Eu nunca vi. Pode até ser que fale mal, eu nunca vi. Agora, eu não paro de ver o Lula em todo lugar, é na ONU, é não sei por onde, em todo lugar que ele está falando mal do presidente Trump, chamando para uma briga, né, uma briga que não existia, uma briga virtual, mas ele precisa disso para se manter na mídia, para aumentar o ibope, porque ele estava morto. Então ele precisava dessa briga do inimigo internacional, um inimigo poderoso, é o inimigo virtual que ele cria. Isso é uma tática manjada, suja, de criar um inimigo para depois lucrar, ter um lucro, ter um dividendo em cima disso. Então, aparentemente, o Lula subiu ali uns pontos, porque vai dizer que tem um inimigo, ele está combatendo, e a questão da tarifa não é culpa dele, se caiu alguma coisa no PIB, ele não tem culpa. Ele vai tirar um proveito disso pelo certo período. Quando as coisas começarem a encarecer na sua mesa, quando aquele pãozinho que você come toda manhã, 4, 5 pães ali com a sua família, começar a ficar pesado no seu bolso, quando a dúzia de ovos chegar a preços exorbitantes, aí você vai olhar e vai dizer, a culpa é do presidente da República. Porque quem está na presidência da República é quem responde. E o presidente hoje é o Lula. Não adianta ele querer achar culpa no Trump, não, porque o cara que está querendo botar comida na mesa não quer saber de Trump, não. Ele quer saber de quem é o presidente e se o presidente vai resolver o problema. Então não adianta o Lula ficar querendo botar regra. Não, eu só falo se for para falar de tarifa. Porque o Trump é imprevisível. O Trump vai cobrar esses ataques que ele fez. O Trump vai armar alguma coisinha para o Lula e vai cobrar dele essa situação. Então, Carrati, concluindo a minha fala, o Lula não está em posição nenhuma de querer exigir isso, eu exijo aquilo, eu só falo assim. Você, Lula, tem que baixar a cabeça e negociar, porque você é o representante do Brasil. Ou você baixa a cabeça, ou você pede para sair. Pois é, isso mesmo. Obrigado aí pela colaboração, o seu importante comentário. Eu quero passar agora a pergunta para um convidado especial hoje aqui, Cláudio Carvalho, né? Um grande cidadão, uma pessoa ilustre, né, da sociedade rondoniense, ex-deputado, ex-vereador, mas está aí, em volta, né, em todos os sistemas aí políticos da
da nossa Porto Velho, da nossa Rondônia, participando, né, ativamente. Seja muito bem-vindo, Cláudio Carvalho, tá? O nosso News 5.1. E eu quero te fazer essa pergunta, as duas que eu fiz para o Moisés. Você acha que o presidente Lula ele tem esse know-how, vai haver esse momento dessa ligação acontecer, devido a essa guerra, né, comercial que está existindo? E sobre também a fala do ministro Haddad, dizer que promete cautela, né, e que não haverá esse impacto fiscal. Você acredita nisso? Seja muito bem-vindo, Cláudio. Deus te abençoe. Boa noite, Carrati. Boa noite aos colegas que aqui estão. Boa noite aos telespectadores da Rema TV News 5.1. É um prazer retornar aqui, participar desse debate. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida foi respeitar as pessoas. Então, eu discordo de quase tudo que o colega falou aqui do lado, mas eu tenho uma visão diferente. Eu sou de esquerda, tenho um pensamento de esquerda, e umas coisas a gente precisa deixar claro aqui. A primeira, o presidente Lula, ele não é um iniciante na política, é um homem de quase 80 anos, está no seu terceiro mandato. Então, ele é um líder, o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. Isso é inegável. E uma coisa é você ter relação boa com os presidentes de outros países, que o Lula tem. Mesmo sendo presidentes que têm ideologias diferentes. Agora, não dá para aceitar um presidente de um país, mesmo que seja o mais poderoso do mundo, querer impor questões políticas no nosso país. E aí, quando não é aceitável, aí sim aí ele vem com um tarifaço. Esse tarifaço, Carrati, não foi aqui só no Brasil. São mais de 100 países que foram afetados pelo tarifaço do Trump. O Brasil é o mais grave porque ele alegou questões políticas. E a gente sabe que por trás disso tudo tem os amantes do bolsonarismo, tem um filho do Bolsonaro que abandonou o mandato aqui no Brasil, na Câmara Federal, para estar tramando lá dos Estados Unidos. Tudo isso atrapalha. Mas eu entendo, respondendo sua pergunta, que isso vai ser resolvido porque os países que começaram o primeiro tarifaço, a grande maioria já foi resolvido. Eu acredito que aqui no Brasil vai resolver. Nós temos equipes de senadores lá nos Estados Unidos, nós temos ministros que estão lá e o Lula está disposto a negociar. Só tem uma coisa que não é possível negociar, impondo exigência de anistia, de uma série de coisas que não compete a presidente dos Estados Unidos e nenhum outro presidente, porque o Brasil é um país soberano. E além de o Brasil ser um país soberano, nós temos uma democracia, com separações de poderes. Aqui são 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. E o chefe do executivo, mesmo sendo o chefe do executivo, não pode intrometer em decisões do judiciário ou do legislativo. Portanto, há de se convir que o que está sendo feito pelo presidente dos Estados Unidos é um abuso, mas tem sido feito com outros países, mas os Estados Unidos é um dos principais países que negocia com o Brasil, que tem importação e exportação. Eu acredito que vai dar um desfecho bom para os 2 países e que será resolvido em breve. Cláudio, eu queria só abrir um parêntese e, claro, muito, muito respeitoso, né? Minha pergunta que vai ser colocada agora. Nós sabemos que, de fato, há uma guerra comercial. Isso é fato, né? E que também há algumas vaidades que podem decorrer tanto do presidente Lula quanto também do presidente Trump. Nós sabemos que não só o Brasil é importante para os Estados Unidos, mas também os Estados Unidos também é importante para o Brasil. Mas a minha pergunta é, houve muitas falas do próprio presidente Lula, e eu repito aqui, tá, por favor, é uma pergunta sem ideologia aqui, sem bandeira, mas parece-me que houve um momento onde o presidente Lula falhou em muitas falas. Agrediu o presidente com piadas, com algumas retóricas que não cabiam para a política comercial de um país tão importante quanto os Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é, eu acabei de falar, são mais de 100 países taxados com o tarifaço.
E o Brasil, sendo acho que hoje é a sexta maior economia do mundo, chegou a vez do Brasil dele entender dessa forma. O mais grave disso tudo, que é o presidente dos Estados Unidos, coloca uma questão política no meio disso. E como eu acabei de falar, o Brasil é um país soberano, numa democracia madura, que mesmo que não tenha tanto tempo de democracia, mas eu sinto que já está madura, e nós temos aqui as separações de poderes. Não tem maior agressão do que um país que tem negócio comercial com o outro, impor um tarifaço desse, baseado em decisões políticas. Jamais o Lula chegou e disse, olha, eu vou tarifar os Estados Unidos porque o Supremo Tribunal não fez isso, ou o próprio Trump não fez isso. Não teve isso desse lado, mas teve do lado de lá. E o Brasil é dos brasileiros. Nós não podemos baixar a cabeça para fazer tudo o que os Estados Unidos quer. Aqui nós não somos uma colônia dos Estados Unidos. Muito pelo contrário, o Brasil é um país rico, que nós precisamos trabalhar com amor aos brasileiros e prioridade 100% aos brasileiros. Por isso que eu acredito que vai dar um bom desfecho e o Brasil vai sair dessa bem mais fortalecido. Ok. Bom, eu quero chamar agora um grande parceiro aqui do nosso programa News 5.1. Estava sumido ele, viu, gente? Parece que ele estava lá para Israel, junto com aquele povo que estava lá. E aí teve aquela saída, inclusive do governador que veio junto, ele deve ter vindo junto com o governador Marcos Rocha, né? Quero receber aqui, muito bem-vindo, Renan. Você é filho da casa, né? Muito bem-vindo. Queria ouvir você hoje, por favor. Perfeito, Carrati. Boa noite a você, boa noite a todos, né, que nos acompanham nessa noite. Estou aqui de volta, né? Estava ausente aqui do programa, mas é sempre uma honra participar e ainda mais falando de assuntos tão importantes como esse assunto que é trazido aqui. A grande verdade é que nós temos que entender o contexto dessas situações, né? O Trump, apesar de ter uma postura amarga, uma postura dura contra o Brasil, ele é verdadeiro. Diferente, por exemplo, do presidente da França, que, obviamente, entra em questões com o Brasil contra os interesses comerciais do Mercosul, mas, evidentemente, tem uma boa praça, conversa bem, recebe, mas quando é para se manifestar a respeito do acordo, né, do Mercosul com a União Europeia, ele se manifesta contra. Diferente do Trump, que demonstra claramente que coloca os Estados Unidos em primeiro lugar. Esse é um ponto. Obviamente, nós também não deveremos ficar para trás. Ora, nós temos um país com várias riquezas, com vários produtores, vários produtos, um mix de indústrias também, que também são afetadas, né, com esse tarifaço, e obviamente a gente tem que se portar também como um país, né, soberano. Obviamente, a soberania não se trata de se sujeitar a qualquer coisa que venha dos Estados Unidos, mas nós também temos os nossos interesses, e esses interesses que o Brasil deve buscar em acordo e não nessas formas levianas, nessas formas incapazes que o Lula demonstra na sua fala. Nós temos que tecer os acordos de forma justa, mas também de forma ponderada. Não adianta ficar de bravata, não adianta ficar de conversinha fiada, e sim buscar realmente os interesses do país para que a gente não venha sofrer, que agora, com esse mix de taxação que foi reduzido, ainda assim reflete em 0,6% do nosso PIB. E isso vai gerar desemprego. Quando se fala que o Brasil tem uma balança comercial desfavorável com os Estados Unidos, é possível entender que o Brasil exporta, né, muito menos do que importa. Isso não é grande verdade, porque o governo federal ele tem grande quantidade de impostos sobre a importação. E isso gera, com certeza, uma balança comercial, ainda que desfavorável, mas em relação aos impostos, muito mais favorável do que os americanos recebem da gente. Então, o que a gente precisa entender? Nós precisamos entender o nosso contexto internacional e entender que o país também vai ser chamado a negociar as suas tarifas, né? O Brasil também impõe tarifas aos Estados Unidos e também com a indústria automotiva. Olha, essa situação, esse caos que foi criado, nada mais é do que para ser resolvido. E isso vai ser resolvido sim. Chico Holanda, muito bem-vindo, Chico Holanda, seu comentário. Chico, você não tinha ainda chego, mas eu vou te adiantar aqui as duas matérias. A primeira foi da ligação que provavelmente, segundo as correntes positivas do bem,
O presidente Lula pode ligar para o presidente Trump a qualquer momento. E o Fernando Haddad diz, né, o ministro da Economia do nosso país, Brasil, de que é para ter cautela, porque não vai ter nenhum problema fiscal no Brasil com esse tarifaço. Queria te ouvir. Seja bem-vindo. Chico Holanda. Boa noite, meu amigo Carrati. Carrati, eu sempre chego nesse horário, 10 minutos, Obrigado. mas eu já venho acompanhando, tá? Já venho ouvindo já as matérias, os comentários dos analistas, dos comentaristas que estão no dia, né? Aqui uma boa noite aqui ao doutor Cláudio Carvalho aqui, tá? O Renan, que de fato estava, como o Carrati falou, sumido, acho que estava para Israel mesmo, viu? Ou para Dubai, por aí onde o Renan vai. E o amigo da direita aqui, sempre parceiro, Moisés, Juninho, Tuatec da Remo, o senhor e a senhora, que é razão de estarmos todas as noites, a partir das 21 horas, aqui debatendo assuntos locais, nacional e internacional, sempre buscando levar a verdade, desfazendo muitas vezes os caras de paisagem com as conversas fiadas que eles gostam de trazer, tentar enganar a nossa população. Bem, eu não acredito que o Lula tenha coragem de ligar para o Trump. Tá? Eu não acredito. Tá? Tanto é que ele já está pondo essas narrativas aí de condição, só liga se for falar sobre tarifaço, porque ele sabe, né, que o Trump vai pôr ele no seu devido lugar. Isso aí eu não tenho dúvida disso. Tá? Então, dificilmente, tá, o Lula vai ter coragem, tá, vai ter sangue correndo nas veias dele, tá, para ligar para o presidente dos Estados Unidos. É a mesma coisa que eu não acredito, tá, que se o governo e vai ter que fazer aí apoio financeiro a algum setor, algum segmento da economia que vai ser muito prejudicado com esse tarifaço, não vá ter que fazer uso, tá, de recurso além, tá, ou seja, não vai cumprir a meta fiscal, a menos que consiga que o Tribunal de Contas da União, ó, e o próprio Senado Federal, o Congresso Nacional, aprove aí recursos, valores, como foi na época da pandemia, onde não sai fora da responsabilidade fiscal. Caso contrário, se não o fizer, dificilmente a questão fiscal de 2025 será positiva. Igual ano passado, que ficou positivo dentro das narrativas que eles modificaram a lei, que 40 bilhões é negativo, mas que é igual a zero, essa conta aí da esquerda que eu não consigo. Na minha época, quando eu estudei matemática, 40 é 40 e 0 é 0. Mas eles mexeram, fizeram os arrumadinhos que eles gostam de fazer, e só que em 2025 vai ser muito maior. Chico, o doutor Cláudio falou na sua fala, o Brasil não pode ser cozinha, né? Em outras palavras, dos Estados Unidos. Eu quero te perguntar, que você que é um cara muito influente aqui nos poderes, inclusive nos 3 poderes de Rondônia, legislativo, executivo e judiciário, tem muitos amigos, você tem muito relacionamento. Rondônia vai sofrer com isso? Com certeza. Veja só, mesmo os estados que não, vamos dizer assim, tenha produto exportado em quantidade para os Estados Unidos, quando há uma questão negativa, no caso desse especificamente, afeta todos os estados brasileiros. Hoje mesmo eu estava falando com um grande empresário do Brasil hoje, que é de Rondônia, que não mora mais nem aqui, que é o pessoal da Leonora, hoje um dos maiores, é a 4ª maior distribuidora de material de escritório do Brasil, e falando com ele, ele falou: Chico, mesmo a maior parte dos produtos que ele vem é da China, mas mesmo assim repercute, vai ter situações que vai afetar. Ou seja, quando houver demissão, que só se o governo realmente pôr muitos bilhões aí na economia para poder manter, teremos desemprego no segundo semestre e muito. Renan pediu 30 segundos. Renan, eu quero aproveitar também esses seus 30 segundos. Vai chegar a picanha? Olha, eu acredito que agora tem uma possibilidade de chegar, porque como a carne ainda não entrou na questão dos ex-tarifários, né, dos Estados Unidos, ela obviamente vai abaixar,
né? A tendência é isso acontecer. Mas... Então você afirma que a picanha vai chegar Eu acredito que à sim. mesa do brasileiro? Acredito que sim. Por conta justamente disso, né? Dessa exportação pífia que o Brasil vai ter, vai afetar o produtor e quem vai pagar a conta é ele mesmo. Mas eu vou entrar em outro ponto, que a gente estava conversando sobre a questão da balança comercial e também sobre a questão, né, de fechar a meta do ano, né, entrar nessa meta. Obviamente, se você vê um governo, né, correndo atrás de aumentar o IOF, isso já demonstra que o Brasil não está bem. Então, essa questão da meta fiscal, que vai ser cumprida, que a todo momento vem essa história que vai ser cumprida, já não vinha sendo cumprida e, obviamente, teve esse aumento do IOF, que foi até motivo de questionamento no STF. Então, Carrati, o que eu quero só para encerrar, o Brasil não vai cumprir a meta fiscal justamente por conta dessa questão e também por conta do atraso no aumento do IOF. O termômetro disso é justamente 15% de taxa Selic. E só a colaboração dos colegas que respeitem o tempo que a gente determinou, tá? Para cada um dos senhores. Cláudio, por favor, 30 segundos. Pois Carrati, o que o nobre colega estava falando aqui a respeito da questão do IOF. Por que foi mandado o projeto de lei para aumentar um pouco na questão do IOF? Porque o governo federal resolveu diminuir o imposto, principalmente o imposto de renda, que é o que atacava muito o pobre. Mas não para esse Pessoas ano. que ganhavam 2.200 e pouco já começavam a pagar Mas não para esse imposto ano. de renda. Esse ano não tem nada a ver. Esse tipo Cláudio de Carvalho. imposto ele só pode ser diminuído de um ano para o outro. Não, mas o IOF foi aumentado esse E ano. aí, o que é que acontece? Foi colocada a proposta de aumento ao IOF para quem ganha mais, para os ricos. E aumentar a tabela, subir a tabela do imposto de renda para o pobre, que só vai pagar imposto de renda quem ganha a partir de 5 mil. Quem ganha até 5 mil é zero imposto de renda. E a partir de 5 mil, aí que começava a pagar. Por isso que houve essa questão. Então, tem uma confusão muito grande em cima dessa questão.